Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos apresenta o amor sem limite e a libertação que vem de Deus. Discípulos e missionários, somos acolhidos e enviados para que essa libertação se realize. Sabemos que o Verbo de Deus, aquele que existe desde toda a eternidade, aquele que é visível, incompreensível, incorpóreo, o princípio que procede do princípio, a luz que nasce da luz, a fonte da vida e da imortalidade, aquele que é a expressão fiel do arquétipo divino, o selo que não se apaga, a perfeita imagem, a palavra e o pensamento do Pai, é o mesmo que vem em ajuda da criatura feita à sua imagem e por amor do homem se faz homem. Assume um corpo para salvar o corpo e une-nos a uma alma racional por amor da minha alma, para purificar aqueles a quem se tornou semelhante. Fez-se homem em tudo, exceto no pecado. Aquele que enriquece os outros faz-se pobre. Aceita a pobreza da minha condição humana para que eu possa receber as riquezas da sua divindade. Aquele que possui tudo em plenitude, aniquila-se a si mesmo, priva-se por algum tempo da sua glória, para que eu possa participar da sua plenitude. Porque tantas riquezas de bondade? Que significa para nós este mistério? Eu recebi a imagem divina, mas não soube conservá-la. Agora ele assume a minha condição humana para restaurar a perfeição daquela imagem e da imortalidade,
a esta minha condição mortal. Deste modo, estabelece conosco uma segunda aliança, mais admirável que a primeira. Convinha que o homem fosse santificado mediante a natureza assumida por Deus. Convinha que ele triunfasse deste modo sobre o nosso tirano, que nos subjugava para nos restituir a liberdade e reconduzir-nos a si pela mediação de seu Filho. E Cristo realizou de fato esta obra redentora para a glória de seu Pai, que era o objetivo de todas as suas ações. Quero abrir a boca, irmãos e irmãs, para vos falar do Altíssimo, assunto da humanidade. E estou cheio de temor, como quem sabe que deve falar de Deus com a língua dos seus próprios pensamentos, porque a humildade é a roupagem da divindade. Fazendo-se homem, o Verbo revestiu-se de humildade. Através dela viveu conosco dentro de um corpo. E todo o que vive na humildade torna-se verdadeiramente semelhante àquele que desceu das alturas e cobriu a sua grandeza e a sua glória com as vestes da humildade, para que, ao vê-lo, a criação não fosse consumida. Porque a criação não teria podido contemplá-lo se ele não tivesse tomado sobre si a humildade e não tivesse assim vivido com ela. Não teria havido face a face com ele. A criação não teria ouvido as palavras da sua boca. Por isso, quando a criação vê um homem revestido da semelhança do seu mestre, ela o venera e honra, tal como fez ao mestre que viu viver revestido de humildade. Com efeito, que criatura não se deixa enternecer diante do humilde? Contudo, enquanto a glória da humildade não se tinha revelado a todos em Cristo, desempenhava-se desta visão, tão cheia de santidade. Mas agora a sua grandeza elevou-se aos olhos do mundo. Foi concedido à criação receber, na mediação do homem humilde, a visão do seu Criador. Por isso, o humilde não é desprezado por ninguém, nem sequer pelos inimigos da verdade. Aquele que aprendeu a humildade é venerado por causa dela, como se tivesse sobre si uma coroa e vestes de púrpura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.